Olá, queridos. Bom dia, amados. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E uma linda e abençoada madrugada para os que têm acompanhado de madrugada. E é tão maravilhoso, queridos, saber que vocês estão aqui todos os dias acompanhando os devocionais, né? Que estão conhecendo e prosseguindo em conhecer cada vez mais essa palavra. Né, o Senhor nos diz ali em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer, né? E a cada dia o Senhor nos apresenta algo novo da parte dele para nós, e nós vamos aprendendo a mergulhar mais e mais nessa presença tão poderosa, presença que nos alimenta, que nos sustenta, né? O devocional de ontem estava falando sobre oração, o poder da oração que cura, que liberta, que transforma, né? E a palavra nos dizia: dedique-se, né, à oração, em vigiar, em gratidão ao Senhor, dedique-se, né? E o Senhor hoje está nos convidando, né, a ser obedientes à sua palavra, a entrar no caminho estreito, a estreitar os nossos relacionamentos com Ele, a termos, queridos, um relacionamento mais profundo. Se você acha que já está sendo profundo o seu relacionamento com Deus, o Senhor quer que mergulhe mais lá no fundo. É que nós realmente conheçamos o Senhor e o amemos em espírito, em verdade, de todo o nosso coração. É a palavra do Senhor ali em Mateus, nos diz, Mateus 15:8, que esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Esse povo até clama, grita, fala de mim, mas o coração está longe. E o Senhor hoje está nos interrogando. Você tem me buscado em espírito e em verdade? Você tem tido um relacionamento ali íntimo, sincero, estreito comigo? Você tem me obedecido em tudo que eu tenho lhe falado? Muitas vezes, queridos, nós temos um relacionamento automático com o Senhor, né? Nós pensamos, vou começar a fazer o devocional todo dia, e ali a gente vai, se disciplina e ouve e tudo, e naquele momento até absorve, mas daqui a pouco, quando sai, né, daquela comunhão, daquela presença, aquela palavra, começa a agir com seus próprios impulsos, fazer as coisas do seu próprio jeito, esquecendo tudo que o Senhor falou, que era certo, que era errado, desobedecendo, né, os mandamentos do Senhor. Né? O Senhor não quer que nós tenhamos um relacionamento superficial com Ele de qualquer maneira, não. Né? Uma vida dupla. Quando eu era mais novinha, adolescente, eu ouvia muito o pessoal da igreja dizer: o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Né? Aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas não absorve. Né? Quando está ali naquele momento, até parece que está levando a sério, mas daqui a pouco esquece de tudo e começa a fazer tudo ao contrário do que Deus mandou, do que Deus ensinou, do que, né, os ensinamentos e conselhos do Senhor para as nossas vidas. Então, queridos, hoje a palavra é aqui em Mateus 7:13-14, que diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que os encontram. Né? O nosso título de hoje é o caminho, e Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele é a porta. E a gente precisamos entrar por essa porta que é estreita. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. E
Queridos, muitas vezes nós levamos um relacionamento com Deus de qualquer maneira e a gente não pode viver assim. Nós precisamos amá-lo em espírito e em verdade, e a maior prova de amor que nós damos a Deus é a obediência. Nós que somos mães, né? Para a glória de Deus, eu sou mãe. Você que é mãe, pai, tá me ouvindo, sabe que é muito bom quando o filho nos elogia, nos dá um presente, nos honra. Mas o que nós desejamos mesmo do nosso filho é que ele nos obedeça, que ele seja obediente, né? Porque não adianta ele querer nos elogiar, nos agradar e nos desobedecer, porque a desobediência entristece muito o nosso coração e assim também é com Deus. Muitas vezes nós abrimos a boca para louvar, né, para honrar a Deus, como diz a palavra em Mateus. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Desculpa, queridos, a palavra é um pouco dura hoje, mas é necessário que nós nos aprofundemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando a entrar por essa porta estreita, a não louvarmos, buscarmos, honrarmos somente com a boca, mas com a obediência, né? Porque a nossa obediência é que agrada o coração do Senhor e que alegra o coração do Senhor e que move o coração do Senhor em nosso favor. Então, a nossa palavra-chave de hoje é obediência. A frase do dia é que o nosso compromisso seja maior que os nossos medos e que a nossa perseverança seja tão grande quanto a nossa fé. E que o nosso compromisso, queridos, com o Senhor seja muito maior do que o nosso medo. Quando a gente era criança, jovem, adolescente, e nós obedecíamos os nossos pais porque tínhamos medo de apanhar ou de ser castigado, quando nossos pais não estavam por perto, a gente acabava desobedecendo, aprontando alguma coisa porque, eles não estavam ali nos vendo. Mas quando nós amamos o nosso pai, amamos o conselho que ele nos deu, o ensinamento, quando o nosso pai está ali guardado em nosso coração, a gente não desobedece. A gente não quer fazer nada que desagrade ao nosso pai, porque a gente ama a ele. E desobedecer dói lá no fundo da nossa alma. Pensar em desobedecer nos faz mal, deixa a gente angustiado. Então, nós obedecemos ao Senhor, nós não temos o prazer em desobedecer. Porque quanto mais nós estamos próximos do nosso Pai, quanto mais nós o amamos, mais forte nós estamos espiritualmente. E quando nós estamos fortes espiritualmente, automaticamente a nossa carne está fraca. Porque quando a gente alimenta o espírito, a gente deixa a nossa carne passar fome e ela enfraquece. Então, é tão natural, queridos. A obediência vem naturalmente de acordo com o grau de amor que nós temos a Deus. Quanto mais nós o amamos, mais nós o obedecemos. E o Senhor quer que nós os amemos, em espírito e em verdade, que sejamos obedientes, E a leitura diz assim: o texto que lemos, Jesus estava proferindo o Sermão do Monte, e ali ele apresentou escolhas claras para que todos os que ouviam. Era um momento decisivo, em que cada um precisava optar por um caminho. Assim é a vida, uma estrada repleta de bifurcações, e cada decisão que tomamos, novas escolhas surgem adiante. E muitas vezes somos tentados a optar por atalhos aparentemente fáceis, mas que nos desviam do propósito de Deus. E a gente tem que ficar muito atento a esses atalhos, queridos? Porque oportunidades aparecem, para caminhos mais fáceis, atalhos, digamos assim, em uns devocionais mais anteriores. Nós estávamos falando sobre a integridade, sobre nos mantermos retos, íntegros, honestos, não nos corrompermos, não
optarmos pelos caminhos mais fáceis, né? Pela porta larga, mas entrarmos pela porta estreita, né? E a leitura continua dizendo aqui: a verdade é que quando compreendemos que o que sustenta a nossa vida não são nossas habilidades, os nossos talentos ou nossa posição social, mas sim Deus, passamos a viver em outro nível e nesse processo não há atalhos. E se em algum momento você estiver enfrentando dificuldades, sentir-se tentado escolher o caminho mais rápido e fácil, cuide-se. Tome muito cuidado, queridos. Não seja tentado a entrar em caminhos fáceis, em atalhos, né? Ore, vigie, como o devocional de ontem estava dizendo. Dedique-se à oração e à vigilância, né? Princípios não podem ser quebrados e quando são cedo ou tarde, isso nos prejudicará. Quando quebramos os princípios, cedo ou tarde, nós somos prejudicados, queridos. Em Gálatas 6,7 está escrito que em tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. O fato é que a colheita espiritual depende da ousadia com que plantamos a obediência a Deus. A colheita espiritual depende da ousadia com que plantamos obediência a Deus. Então, quanto mais obediente nós formos, queridos, nós mais e mais vamos colher, né, as bênçãos do Senhor em nossa vida. Além de Deuteronômio 28 fala dos benefícios, né, da obediência, de todas as bênçãos que nos alcançam, né, que até correm atrás de nós quando somos obedientes, mas também fala, né, das maldições para os desobedientes. Então, a palavra do Senhor hoje está nos chamando a obedecer, né? O fato é que a colheita espiritual depende da ousadia com que plantamos obediência a Deus. Não se engane, não há como viver sobrenatural de Deus sem estar no alinhamento com a sua palavra. Viver fora da vontade do Pai é perder de vista a maior de todas as promessas, a vida eterna. Por isso, é indispensável permitir que o Espírito Santo guie sua vida, revelando o que precisa ser ajustado e afastando tudo que não há e não está em conformidade com o propósito do Pai. Jesus é a estrada que nos leva ao Pai. E escolher esse caminho é, sem dúvida, a melhor e mais importante decisão que você pode tomar em sua vida. Plante obediência e siga o caminho certo, porque Jesus deseja guiar você rumo ao propósito eterno. Então, queridos, o Senhor nos deseja nos guiar, né, rumo ao propósito dele, rumo à vida eterna. Né? Pedro disse ao Senhor ali em João: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde, queridos, nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se sabemos que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Sabemos que Ele, quando estava ali para ser crucificado, Ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, nos mostrando, né, nos falando que existe uma eternidade, que Ele estava indo preparar lugar para nós no céu, o Pai. Então, queridos, é tão profundo, né, tão profundo essa mensagem de que tudo nessa terra, né, tudo que temos, tudo que vemos, tudo que conquistamos é passageiro, porque nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos focar na nossa vida com Deus, na nossa intimidade, um relacionamento sincero com Ele, porque é isso que nós levaremos, queridos, dessa terra. Somente a nossa obediência e comunhão com Deus para alcançarmos a vida eterna. Porque disse também, alguns devocionais atrás, eu estava falando sobre sermos seres espirituais com experiências humanas. Não somos seres humanos com experiências espirituais, nós somos espirituais, queridos. Essa carne vai voltar para o pó,
E esse Espírito que vos fala vai voltar para Deus, meu espírito, seu espírito, e todos nós teremos que prestar conta ao Senhor dos nossos atos, se fomos obedientes ou não. Então, que nós possamos nos aproximar cada dia mais do nosso Mestre, em obediência, em amor, né? Porque quanto mais nós o amamos, mais nós obedecemos, e é tão automático, e fica tão simples obedecer, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo ao próximo como a nós mesmos. E quando nós obedecemos esses mandamentos, queridos, nós conseguimos seguir a vida em paz e plenitude com Deus e com nossos irmãos. E o tempo já se avançou demais, eu vou fazer uma oração e que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Amém, queridos? Vamos orar e que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Pai querido, Senhor Jesus, neste momento de profunda reflexão, queremos nos voltar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, e Te dizer que Te amamos e queremos nos aproximar mais de Ti. Dizer, Senhor Jesus, que sem Ti, ó Pai amado, nós nada somos. Querido Deus, queremos obedecer a Tua palavra, nos achegarmos mais a Ti, Senhor, através da oração, de uma comunhão sincera contigo, Pai. Ter um relacionamento íntimo e profundo, Deus. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que mesmo diante de muitos desafios e insegurança, o nosso maior compromisso é contigo, com a Tua palavra, com a Tua verdade. Não queremos, Senhor Deus amado, pegar atalhos. Senhor, queremos ser íntegros, justos, honestos a Ti e ao nosso próximo, sabendo, Pai, que a obediência, a integridade, a sinceridade é a chave, Senhor, para experimentar a plenitude da vida que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a permanecer firmes e confiantes, Senhor, com uma fé inabalável em Ti, que possamos plantar a obediência e seguir, Senhor, o caminho reto, rumo ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, queremos, ó Pai, conhecer e nos aprofundar em conhecer cada dia mais de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A Tua palavra diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Deus querido, que nós possamos, Senhor Jesus, amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor. E amar, e amar, e amar mais a Ti, Senhor, nos enchermos mais de Ti, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, a ponto de nos desprendermos de tudo que é terreno, Senhor, e vivermos, Senhor Deus amado, o espiritual, o propósito que o Senhor tem para nós nessa terra, Jesus. Porque vaidade, tudo é vaidade. Não devemos correr atrás do vento, como a Tua palavra nos diz, mas nós devemos, Senhor Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Pai, e ter relacionamento sincero, profundo contigo, Deus, que é o nosso Mestre, é quem nos guia, nos ilumina, nos direciona nessa terra, Pai. E quando estamos debaixo, Senhor, da Tua cobertura, do Teu abrigo, estamos verdadeiramente seguros, Senhor. Somos verdadeiramente supridos, alimentados e bem cuidados por Ti. Te louvo, Senhor, te agradeço por esse momento, por essa palavra, por cada amado, Deus, que acompanha os devocionais todos os dias, que eles possam ser cheios, Senhor, dessa presença, cheios desse amor, Deus, dessa bondade, que possamos ser cheios do caráter do Senhor em nós, Deus, ser reconhecidos como seus discípulos por onde andarmos. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, te louvo, te agradeço por esse momento e por esta palavra, e pela vida de cada querido, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa completar, né, a grande obra que Ele tem em nossas vidas, que possamos ser verdadeiramente cheios desse Espírito Santo, dessa presença, dessa direção, deste amor, e entrarmos por essa porta estreita, né, que é Jesus. Eu finalizo aqui com a mensagem:
com o título O Caminho. Se você está marcando, marque aí o título O Caminho. A frase do dia: que o nosso compromisso seja maior do que os nossos medos, e que a nossa perseverança seja tão grande quanto a nossa fé. E a palavra-chave: obediência. E a leitura: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Então, queridos, que possamos entrar pela porta estreita, pelo caminho, pela verdade, pela vida, que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Grande beijo no seu coração. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.